Responde Nintendo, senhoras e senhores, o seu quadro favorito de sexta-feira aqui no canal Coelho no Japão, onde uma semana a gente responde as perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram, @RodrigoCoelhoC, quando a gente abre aquela caixinha, e na outra semana a gente desmente algumas mentiras que falam sobre a Nintendo. É isso aí, algumas polêmicas, e hoje, claro, a gente vai falar sobre Pokémon Unite ser pay to win. Pagou, ganhou? Será que é assim mesmo? E a Nintendo, que é focada em jogadores casuais, essa vocês já ouviram bastante, será que é isso mesmo? Tem aquela do Star Fox merece ser revivido, mas talvez isso seja mentira. Essas e outras aqui no canal, então já vai deixando aquele like maneiro, se inscreva aqui no canal Coelho no Japão para garantir o seu Nintendo Switch. É muito importante garantir as informações sobre o universo Nintendo aqui no Brasil e também em Portugal, que eu tô ligado à nossa galera que assiste a gente em Portugal, tamo junto. Ativa o sininho também de notificações para vocês não dependerem do YouTube recomendar os vídeos para vocês. Antes da gente começar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores aqui, a loja atacadodosjogos.com.br, galera. Exatamente da onde eu peguei essas belezinhas aqui, ó. Esse aqui é dos mesmos criadores de Pokémon, ó. Esse aqui é o Ace Attorney, maravilhoso, hein? Zeldinha, que eu falei que não ia comprar, mas tava barato lá na Atacado dos Jogos, eu acabei comprando. O Super Mario 3D All Stars. Enfim, galera, eles são uma excelente loja para vocês poderem comprar os seus jogos de Nintendo Switch, pegar aquela pré-venda do Metroid Dread, que eu tô ligado que vocês estão de olho, do WarioWare, o Pokémon que lança esse ano e também o Pokémon Legends Arceus que lança no ano que vem, ou qualquer jogo de PlayStation e de Xbox também. Eles entregam no Brasil inteiro, eles são super de confiança e tem uma entrega super rápida também. Mas eu tenho certeza que vocês já estavam ligados nisso se vocês me seguem lá nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, ou se vocês seguem lá o canal de cortes do Coelho no Japão, que é lá que eu tô fazendo os unboxings, galera. Então me segue lá que eu vou deixar o link na descrição aqui do canal secundário, hein? Valeu, atacadodosjogos.com.br, tamo junto, muito obrigado por apoiar aqui. E galera, dá uma olhadinha lá, vale a pena, o link deles está aqui na descrição. Beleza? Então vamos nessa, meus amigos. Temos algumas mentirinhas que a gente lê por aí na internet e eu quero começar por uma bastante polêmica, eu acho, porque na minha opinião, conta como mentirinha, mas talvez seja apenas opinião e muitos de vocês talvez discordem, então vamos discordar aqui respeitosamente, porque essa frase vocês já devem ter lido na internet e eu quero conversar com vocês sobre. Pokémon Unite é pay to win, a galera falando que você paga, você ganha no jogo. Tá tendo essa polêmica ali na internet. Pokémon Unite é o novo MOBA mais amado que tá sendo jogado por geral, eu tô adorando o jogo, a gente abre live direto lá na Twitch pra gente poder jogar junto e é bem legal. Esse lance de ser pay to win ou não é um pouco complicado e tem dividido os jogadores, porque alguns acham que sim e outros acham que não, como eu falei. Eu quero começar então com os fatos que levam a crer que sim, é pay to win. No Pokémon Unite você equipa itens no seu Pokémon que, além de efeitos, eles aumentam o status dos personagens. E esses itens, eles possuem até o level 30. À medida que você vai passando o item de level, ele vai tendo um efeito maior no Pokémon e na batalha. É fato que sim, é bastante trabalhoso upar até pelo menos o level 20, que é quando o efeito do item realmente melhora bastante. E ainda mais até o level 30. E é fato também que existem recursos pagos para se acelerar esse aumento de level dos itens. Ou seja, você paga, fica mais fácil de você upar ele e ficar com o item fazendo um efeito maior. Digamos que tenham dois jogadores com o mesmo nível. Um item tem nível 20 e o outro tem nível 30. O jogador que tiver o item no nível 30 ganha. Então é pay to win. Pelo menos é esse o raciocínio que a galera faz na internet. Mas talvez não seja bem assim não, tá? Então eu quero falar agora dos fatos que levam a crer que não é pay to win. Bom, o primeiro fato é que o jogo tem servidor no Brasil, né? E a galera no Brasil não tem tanta condição assim de sair gastando adoidado. Pelo menos não em massa pra estragar a diversão da maior parte das pessoas. Eu acho que dá pra gente concordar com isso. Mas calma aí, vamos lá pros argumentos mais sólidos agora. Esse formato, ele na verdade é mais conhecido casualmente, em vez de pay to win, como pay to fast. Ou seja, pagar pra acelerar um progresso. E qual que é a diferença? Bom, um pay to win é o jogo que quem gasta está sempre na frente de quem não gasta. Por exemplo, uma arma que só pode ser comprada com dinheiro e é bem mais forte. E por mais que seja trabalhoso upar o level dos itens até o level máximo, o limite é o level 30. E aí tanto faz se o cara pagou ou se ele não pagou. São os mesmos status e os mesmos efeitos. E o cara que gastou o dinheiro não tem mais de onde tirar vantagem.
vantagem nem de acelerar o seu progresso. Aí talvez você veja o cara falar isso aqui, ó. Ah, mas num campeonato esses level a mais realmente fazem uma diferença. Não tá errado. Mas até você ter nível pra participar de um campeonato, pelo menos um campeonato sério, sei lá, vamos falar a verdade. Você já jogou dezenas e dezenas de horas, ou pelo menos jogou um bocado todos os dias. Você é um jogador hardcore. Falei jogador hardcore? Calma que a gente vai falar sobre essa questão da Nintendo focar em casual e hardcore no final do vídeo. O que eu quero dizer é que muito provavelmente você já upou bastante os seus itens. Não sei se até o level 30 ou até o level 20, mas se você quer participar de campeonatos, você tá dedicado a conseguir evoluir no jogo, certo? Mas a galera pode falar, ah, mas só de jogar na ranqueada já faz efeito essa diferença. Sim, não tá errado dizer isso, mas olha só, eu vou dizer pra você que eu já conheço não um, não dois, mas 3 amigos meus que estão no ranking máximo do jogo e não gastaram um centavo sequer. E eu digo mais, tá? Eu tenho amigos que gastaram dinheiro já no jogo e vivem reclamando que estão perdendo. E sabe por que isso acontece? Porque Pokémon Unite é sobre estratégia de time e é por isso que tem o nome Unite. Então, um cara ter o level 30 e você level 10 no aquele item, tá? Mas aquele cara que tem o level 30, ele não ficou bom o suficiente ou ele não soube jogar tão bem, e você que tem o level 10 que foi suado, que não precisou acelerar aquele progresso, tá jogando bem melhor, você talvez consiga se sobressair aquele cara. Mas beleza, o cara tá no mesmo time que você. Talvez aquele cara de level 30 no item dele não saiba como administrar bem os pontos, os Pokémon do cenário, esse tipo de coisa. Então, não adianta, cara, ele não vai te ajudar a ganhar. Essa diferença só vai fazer efeito, por exemplo, com 2 jogadores competitivos no mesmo nível de habilidade quanto de estratégia, e aí um de vocês vai ter um item um pouco melhor, aí sim, um de vocês talvez esteja com um pouco mais de vantagem. Mas é um jogo de time, 5 contra 5, não é um PVP 1 versus 1, cara. Então é muita estratégia e muita coisa rolando ao mesmo tempo. O item faz diferença? Faz diferença, mas não é pay to win. Você não vai pagar e de repente começar a ganhar todas as partidas. E novamente, se você jogar em nível competitivo, você vai precisar se dedicar bastante nesse processo e você naturalmente vai acabar upando os itens que você quer pro level 30 de qualquer jeito. Aí sempre vai ter aquele Zé Gracinha da internet que vai falar assim, ó: ah, Coelho, mas você tá dizendo isso só porque você passa pano pra Nintendo. Vai ter esse tipo de comentário, certeza, mas olha só, o que eu tô querendo fazer aqui é trazer um contraponto com informação e uma opinião informada. Pokémon Unite nem é da Nintendo pra começo de conversa, tá? Ele é da Tencent / time lá, os chineses, com a Pokémon Company. Mas eu vou usar aqui um exemplo de pay to win da própria Nintendo, só pra não falar aí que eu tô dizendo que Pokémon Unite não é pay to win porque eu posso estar pra Nintendo. Não, cara, o jogo que é da Nintendo pra celular, o Fire Emblem Heroes, pelo menos é muito mais da Nintendo do que Pokémon Unite, é um jogo mobile excelente, tem muito conteúdo single player e modo de jogo, mas o modo de enfrentar jogadores é 100% pay to win. É meio que uma cachorrada da Nintendo mesmo, porque os pagantes podem gastar infinitamente comprando melhores personagens e ainda fazendo fusões, deixando os personagens mais fortes do jogo ainda mais fortes. Na comunidade do jogo meio que existe um consenso de que até onde o ranking grátis vai e a partir de qual ranking já começa a ser os da galera paga, que eles chamam de baleia, e esse aí é o termo para quem gasta todo mês que nem um louco no mesmo jogo. Em Fire Emblem Heroes, o cara que gasta sempre vai estar a largos passos à frente, e é impossível um jogador excelente vencer um jogador mais ou menos bonzinho. Isso é pay to win da Nintendo e definitivamente não é o caso de Pokémon Unite. Então eu, Coelho, estou no grupo que acha que Pokémon Unite não é pay to win. Se você quer dar uma nomenclatura, eu acho que seria mais adequado chamar de pay to fast. E eu estou no grupo que sabe que dá pra competir nos rankings mais altos sem gastar nenhum dinheiro no jogo, porque já tem gente a rodo que chegou lá e diz. E quer saber do que mais? Tem um vídeo de dicas do Pokémon Unite aqui no canal, feito em conjunto com essa galera, pra vocês conseguirem ter uma série de truques e vencer no jogo. E não, você não vai precisar gastar nenhum centavo pra assistir esse vídeo e ficar bom no jogo, pra não ficar reclamando que os outros estão pagando quando você tá perdendo. Eu tenho certeza que algumas pessoas fazem isso. Mas bora lá desmentir a afirmação número 2 aqui, também é um pouco polêmica talvez. Essa aqui, ó, que talvez eu mesmo já tenha dito na internet. Star Fox merecia ser ressuscitado. É isso mesmo, mentira. Não merece ser ressuscitado, não. Calma, brincadeira. A questão é que não dá pra ressuscitar o que tá vivo. Galera, olha só, a franquia Star Fox, ela teve novas adições em 3 dos 4 consoles anteriores ao Nintendo Switch. Teve o Star Fox no Nintendo DS, teve o Star Fox 64 Remake no 3DS, e apesar da galera não ter gostado tanto, teve o Star Fox Zero também no Wii U. Apenas o Wii não teve, e ainda assim no Wii dava pra jogar pelo Virtual Console, tá? E mesmo no Nintendo Switch a gente teve uma imensa colaboração contando com
skins e toda uma campanha dedicada ao grupo do Fox no jogo Starlink Battle for Atlas, que por sinal rendeu essa action figure lindíssima aqui da Arwing. Olha só, dá até pra abrir aqui, ó, fechar aqui as naves. Isso aqui é de jogo de Switch, beleza, galera? Ah, e ó, Starlink é da hora, cara. Mas talvez a melhor parte do Starlink seja justamente essa action figure lindíssima aqui. E beleza, por mais que Starlink não seja um Star Fox, não é o mesmo estilo de jogo e tudo mais, mas vai saber como que seria ou será um novo Star Fox, né? Pode ser que fosse mais parecido com o Starlink quando a Nintendo decidir lançar. Mas beleza, mesmo desconsiderando o Starlink, o Star Fox Zero foi lançado em 2016, ou seja, estamos há apenas, eu vou usar aqui ó, entre aspas, 5 anos sem Star Fox. Você quer ver o quanto que isso não é tanto assim? Animal Crossing, que é uma série extremamente rentável para Nintendo, ficou entre o Animal Crossing New Horizons e o Animal Crossing New Leaf incríveis 8 anos vivendo apenas de spin-offs. E convenhamos que aquela vergonha daquele Animal Crossing Amiibo Festival não conta, né? Então você colocar Star Fox na fila de ressurreição é um desrespeito para quem realmente precisa de ressurreição, como Golden Sun, Eternal Darkness, Sin and Punishment e, vocês sabem que eu vou falar, F0, né, galera? Esse sim, muita oração aqui, ó, pra terem uma nova entrada no Nintendo Switch. Star Fox não é certo de aparecer no Nintendo Switch, mas também não é a coisa mais improvável não, né? Pra quem jogou Star Fox Zero completamente em modo cooperativo, sabe que na verdade esse jogo não é tão ruim quanto a galera fala, porque o modo cooperativo meio que resolve os problemas de controle que ele tinha no Wii U. Então eu até diria que a Nintendo de uma certa forma, com facilidade, conseguiria corrigir esse jogo e fazer um relançamento dele no Nintendo Switch. Mas sem cobrar full price, hein, Nintendo? Tá bom, né, galera? Tá bom? Tá gostando? Então vambora pra mentirinha número 3 aqui. Smash Bros. Não é o inventor dos Fighting Platforms. Eu falei que era mentirinha, mas tecnicamente não tá errado. O criador desse subgênero de jogos de luta foi esse jogo aqui que vocês estão vendo. O nome dele é The Outfoxes, da Namco, lançado em 1994, 5 anos antes do primeiro Super Smash Bros, que originalmente era para ser uma IP original, não era nem para ser Super Smash Bros, com os personagens da Nintendo. Sim, Super Smash era para ter se chamado Dragon King, ou seja, não era um crossover entre personagens da Nintendo. Olha só, essa você não sabia, hein? Só que aí aconteceram duas coisas. Primeiro, Super Smash Bros explodiu de popularidade e muitos jogos seguiram a sua fórmula, o que ainda não o faz ser o criador ou o pai do seu estilo. E número 2, tanto Outfoxes como o Smash 64 não são considerados jogos de luta competitivos, pelo menos por muita gente. Ou seja, não fazem parte da chamada FGC, a Fighting Game Community. Eu tô falando como se fosse um órgão, né, registrado, mas esse aqui é o nicho de jogadores de jogos competitivos. Porém, Super Smash Bros. Melee no GameCube aperfeiçoou a fórmula do Smash 64, que já tinha aí as suas diferenças pro Outfoxes, e por conta de certas técnicas, algumas nem oficiais, muitas até eu diria, ele foi aceito na FGC e participou da EVO, etc. Então assim, Street Fighter 2 é considerado o grande pai dos jogos de luta competitivos, mas ele é o 2, né? E o primeiro? Ninguém nem considera ele o pai do gênero. Ninguém nem conhece esse jogo direito, muita gente nunca nem viu. Isso é porque ele não é mesmo o pai do gênero. A mesma coisa com Smash, ele foi o segundo jogo meio que definiu as regras do que é um fighting platform competitivo, modelo de cenários, as técnicas que esse tipo de jogo tem, como o Directional Influence, assim como as principais técnicas que esse tipo de jogo deve ter, como o Edgeguard. E aí, a partir do Super Smash Bros. Melee, surgiram outros jogos também competitivos, como o Rivals of Aether, Brawlhalla e até o recém-anunciado Nickelodeon All-Star Brawl, que muita gente ficou zoando, mas está sendo feito pela Ludosity, desenvolvedora de um indie fighting platform chamado Slap City. E esse jogo vai usar Rollback Netcode, que basicamente é o melhor netcode para online em jogos de luta, além de ter também o Wave Dashing, que é uma das técnicas competitivas de Smash Melee. Então, até parece que esse jogo aí da Nickelodeon vai ser sério. Então não, Super Smash 64 não é o primeiro fighting platform, mas Melee é o primeiro e é a referência dos fighting platform competitivos. Agora sim, meus amigos, chegou naquele momento do vídeo que a discussão fica acalorada, as crianças do vizinho choram e aqueles machões da internet ficam até saindo fumaça do ouvido de tão bravo que eles ficam. Mas é muito comum da gente realmente ouvir bastante isso por ali. Você vai reconhecer esse tipo de comentário: Nintendo é só pra público casual. Galera, tem gente que fala isso, ou que fala que a Nintendo ela faz jogos só pra público casual, ou que o foco da Nintendo é pra público casual. E convenhamos, não é pra brigar por causa disso, né? É compreensível que as pessoas digam isso. Na verdade, essa aqui é até uma mentirinha um pouco difícil de se contrapor, porque quando a Nintendo fala que não, as pessoas acham que a gente tá evitando uma coisa ruim, né? Tipo uma coisa pejorativa
pejorativa, sabe? Jogos casuais. E não, cara, não é. Isso não é uma coisa ruim. A Nintendo, ela já focou muito no público casual, principalmente na era do Wii. Mas hoje não é mais bem nesse público que a Nintendo tá mirando. Na verdade, hoje a Nintendo, ela mira na versatilidade de público. Pode parecer um pouco zoado, mas, cara, essa é exatamente a verdade, entendeu? A Nintendo também já focou em público hardcore antes, quando ela fez, por exemplo, o GameCube, que era pra ser o console com a potência e os jogos, não sei o que, a tech demo do Zelda, aquele Link lutando contra o Ganondorf de uma forma toda incrível, enfim. Atualmente a Nintendo tenta colocar algum conteúdo que casuais vão poder aproveitar e algum conteúdo voltado aos hardcore. E também adultos e crianças, esse tipo de coisa. Ou seja, a Nintendo, ela quer que parte dos seus jogos agradem todo mundo, ou ela lança jogos específicos para esses públicos sempre terem o que jogar. É bem difícil definir o que é um jogador casual e um jogador hardcore, né? Mas simplificando aqui, pelo menos a nossa ideia, um jogo hardcore é um jogo que vai exigir dedicação do jogador e vai recompensá-lo por isso. Então você pode se viciar e jogar por centenas de horas, ou pelo menos dezenas de horas, porque terá sempre alguma conquista. E sim, quando eu falei centenas de horas, porque jogador hardcore busca jogar um jogo incessantemente, então ele não pode acabar em 10 horinhas. Como eu falei, é um pouco difícil de definir e é lógico que isso não é nenhuma definição que está escrito em pedra, mas dá pra gente simplificar assim. Eu vou dar um exemplo. Em Super Smash Bros. Ultimate, o ranking superior no competitivo, chamado de Elite Smash no online, é individual, ou seja, você pode se dedicar centenas de horas até conseguir colocar todo mundo no Elite Smash. Ou seja, colocar todos os personagens lá, e são mais de 80 personagens, então boa sorte aí. Pra vocês terem uma noção, o Smash de Wii nem foi considerado competitivo, e o Smash Ultimate é um fenômeno nos campeonatos. Então olha a diferença do Nintendo Wii pro Nintendo Switch. Splatoon 2 é outro que adiciona rankings mais altos e extremamente punitivos, do tipo, ganhou a partida, sobe um pouquinho, perdeu a partida, desce muito. Outro jogo que falam que é casual pra criança, mas também é muito hardcore, Pokémon Sword and Shield, que tem um competitivo que exige muita dedicação mesmo, porque você precisa treinar um Pokémon com status, habilidade, IV, EV, moveset, tudo isso. Tudo alinhadinho, e isso é só pra formar o seu time. Mas beleza, você pode contra-argumentar com, mas isso aí é jogo multiplayer online de PVP. Sim, e a Nintendo tá investindo nisso mesmo, exatamente isso que eu quero chegar. Mas beleza, bora pegar alguns jogos single players então. Fire Emblem Three Houses, ele tem 3 campanhas diferentes com mais de 50 horas cada. Xenoblade Chronicles 2 tem chefes e blades raríssimos de se conseguir, tipo, só com mais de 200 horas. A Nintendo, ela financiou o Marvel Ultimate Alliance 3, que também tem missões e modos de jogo para você poder fazer quando o seu personagem estiver no level 200, e são 50 personagens. E claro, Breath of the Wild, que tem certas armaduras que dão um trabalhão para poder conseguir, tipo, tem que farmar não sei quantos itens, juntar não sei quanto dinheiro, trabalho assim de dezenas e dezenas de horas mesmo. Quer saber outro jogo que a Nintendo financiou? Bayonetta 2. E tá financiando também o Bayonetta 3, que facilmente dá para considerar como um jogo hardcore, certo? A gente pode concordar com isso? E mesmo fora os jogos, a grande propaganda do Nintendo Switch é jogue aonde você quiser. Lá no primeiro comercial do Be Yourself, a gente viu um cara jogando na televisão, aí ele levava o jogo pro parque, aí ele levava pro avião e chegava em casa e não parava de jogar Skyrim e o Zelda. E isso foi para atrair os jogadores hardcores. A Nintendo não tava mirando ali no mesmo público do Wii com aquele marketing. Ela tava mirando nos viciados mesmo, que querem estar ali jogando a todo tempo. Não à toa, muita gente que tem mais de um console diz que jogos como RPGs, eles preferem jogar no Nintendo Switch, que é justamente para ter esse recurso de estar sempre jogando aonde quer que a pessoa vá. Inclusive nesse comercial tinha aquela menina lá, né, que levou o Nintendo Switch para uma festa, e aí a galera da internet brincava que os amigos delas da festa falavam, para de jogar videogame aí, é uma festa, pô. Exatamente, essa menina é hardcore. Então não, eu não acho que a Nintendo ela tem mirado nos jogadores casuais nessa era que a gente tá vivendo. E isso é evidente tanto nos jogos da Nintendo quanto na própria proposta do console. Apesar de sim, eles quererem também o público casual, então tem muita coisa para casual. Mas isso é porque a Nintendo foca na versatilidade de público. E na real, esse é um dos fatores do Nintendo Switch dos seus jogos venderem tanto. E é um fator que eu gosto bastante. Quer um exemplo? O meu filho, cara, ele tem 3 aninhos de idade. E o molequinho já é bom no videogame porque a gente senta e a gente joga junto. Quando ele tá jogando o Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, ele não consegue necessariamente passar de todas as fases que ele quer, mas ele consegue porque depois que ele morre várias vezes, a Nintendo, ela dá um item ali que deixa o jogo casual. A mesma coisa acontece, ele não consegue pegar todas as estrelinhas verdes, por exemplo. É um desafio pra mim isso, não pra ele. Então no mesmo jogo pode ser hardcore ou pode ser casual. Quer um outro exemplo? Donkey Kong Country Tropical Freeze. Por incrível que pareça, todo mundo considera esse jogo hardcore, certo? Mas o meu molequinho de 3 anos, ele joga, cara, e
e ele já tá no terceiro mundo. No segundo ou no terceiro mundo, não sei em que momento que ele já tá. Mas ele joga no Funk Mode, que o personagem tem 5 vidas, se ele pisar no espinho ele não morre. Mesmo assim é um jogo difícil, mas é um modo casual ali. Enfim, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Eu não acho que é certo dizer que a Nintendo é só pra casual não, tá? Eu acho que é bem errado falar isso. E não é porque casual é ruim não, é só porque é uma informação errada mesmo. Mas e vocês, o que vocês acham disso? Este, meus amigos, foi o Responde Nintendo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho aqui comigo, desmentindo algumas mentirinhas, ou pelo menos pensando um pouco melhor sobre essas afirmações que a galera faz com tanta certeza, mas que às vezes existe um outro lado da moeda que a pessoa não pensou na hora de fazer aquela afirmação. Vocês concordam com o que eu falei? Vocês discordam? Sintam-se livres para discordar ou concordar comigo aqui nos comentários, beleza? Vamos continuar essa conversa aqui e lembre-se, as minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, tanto lá no Twitter quanto no Instagram e também no TikTok. E galera, vou deixar na descrição aqui uma promoção que a gente tá fazendo para ganhar um eShop Card de R$250 para vocês poderem aproveitar na eShop de vocês. É só me seguir lá na minha twitch.tv/Coelho no Japão e na Twitch do meu amigo Isaac, twitch.tv/SwitchLifeBrasil. São dois ótimos canais da Twitch, então não tem por que vocês não participarem, beleza? Links da Atacado dos jogos estão aqui na descrição também, dá uma olhadinha lá, eles têm bons preços nos jogos de Nintendo, de PlayStation e de Xbox também, além de acessórios, e às vezes eles têm Nintendo Switch, e muitas vezes, eu acho que até agora eles estão fazendo parcelamento de 12 vezes sem juros, cara. Então vale a pena, dá uma olhadinha lá, sempre bom conferir que é uma loja bastante confiável, tá bom? Então é isso, meus amigos, muito obrigado mais uma vez por terem assistido, assistam o nosso vídeo de dicas do Pokémon Unite pra vocês melhorarem, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, e lembrem-se, mesmo quando você discordar das pessoas, tenta não brigar, cara, conversa na moral, às vezes é simplesmente uma questão de vocês acertarem as ideias, ou de vocês concordarem e discordarem, que também tudo bem, cara. Sejam legais com as pessoas, beleza? É isso que faz da nossa comunidade tão bacana. A gente se vê no próximo vídeo, amigos. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e valeu!